Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo apresenta duas abordagens ao equilíbrio de Nash. A primeira abordagem enfatiza um princípio básico do equilíbrio de Nash. Todos os jogadores têm de estar simultaneamente a jogar uma melhor resposta. A segunda abordagem vê o equilíbrio de Nash como um ponto fixo, enfatizando o papel das expectativas. Vamos então começar. Vamos revisitar o jogo do veado e da lebre. Neste jogo, dois caçadores vão caçar ou veados ou lebres. Cada caçador leva o seu material para caçar um tipo de animal e o material para caçar um animal não serve para caçar o outro. Os caçadores têm de escolher o tipo de material de caça sem saber o que o outro escolheu. Os ganhos dos caçadores são tal como apresentados. Recordemos que o equilíbrio de Nash tem de satisfazer dois requisitos. Especifica uma estratégia para o jogador 1 e uma estratégia para o jogador 2 e nenhum jogador deseja desviar-se da sua estratégia dada a estratégia do outro jogador. A primeira abordagem ao equilíbrio de Nash explora uma implicação dos requisitos do equilíbrio de Nash. Ambos os jogadores estão simultaneamente a jogar uma melhor resposta face à estratégia do adversário. No jogo do veado e da lebre, e com base nesta implicação, primeiro identificamos as melhores respostas de cada jogador, segundo, identificamos as células em que ambos os jogadores estão simultaneamente a jogar uma melhor resposta. Com este procedimento, identificamos dois equilíbrios de Nash no jogo do veado e da lebre. Num dos equilíbrios, ambos os caçadores jogam veado. No outro equilíbrio, ambos os jogadores jogam lebre. Também é fácil verificar que o perfil de estratégias em que o caçador 1 joga lebre e a caçadora 2 joga veado não é um equilíbrio de Nash. Este perfil de estratégias viola o requisito 2, pois o caçador 1 deseja desviar-se da sua estratégia. Resumindo e concluindo, de acordo com a primeira abordagem ao equilíbrio de Nash, todos os jogadores têm de estar a jogar simultaneamente uma melhor resposta face à estratégia dos adversários. Vejamos agora uma segunda abordagem. De acordo com a segunda abordagem, o equilíbrio de Nash é um ponto fixo. Esta abordagem assenta em dois pressupostos. De acordo com o pressuposto 1, os jogadores otimizam as suas ações dadas as expectativas sobre as estratégias dos outros jogadores. De acordo com o pressuposto 2, o equilíbrio é uma combinação de um perfil de estratégias, uma estratégia para cada jogador, e expectativas ou crenças sobre as estratégias dos outros jogadores. Essas expectativas são racionais e estão corretas. As expectativas são racionais no sentido em que os jogadores conhecem as regras do jogo. As expectativas estão corretas no sentido em que os jogadores antecipam corretamente as estratégias dos adversários, ou seja, não cometem erros. A implicação destes dois pressupostos é que o equilíbrio de Nash é um ponto fixo. Antes de vermos o que significa um ponto fixo, vamos ver um procedimento para calcular o equilíbrio de Nash. Recordemos que o equilíbrio de Nash tem de satisfazer dois requisitos. Primeiro, especifica uma estratégia para o jogador 1 e uma estratégia para o jogador 2. Segundo, nenhum jogador deseja desviar-se da sua estratégia, dada a estratégia do outro jogador. Vamos então propor como equilíbrio de Nash o seguinte perfil de estratégias. O caçador 1 escolhe a estratégia veado e a caçadora 2 também escolhe a estratégia veado. Este perfil de estratégias satisfaz o requisito 1. Temos agora de confirmar se o perfil satisfaz o requisito 2.
O perfil de estratégias proposto encontra-se identificado na matriz de ganhos. No perfil proposto, a caçadora 2 joga veado. Comecemos a nossa análise por esta estratégia para a caçadora 2. Face a esta estratégia da caçadora 2, o jogador 1 formula as suas expectativas ou crenças sobre o comportamento da caçadora 2. Se as expectativas do caçador 1 forem racionais, o caçador 1 espera que a caçadora 2 jogue veado. Seria irracional se o caçador 1 esperasse que a caçadora 2 jogasse lebre. Face à expectativa sobre a estratégia da caçadora 2, então o caçador 1 tem como melhor resposta jogar veado. Assinalamos a escolha do caçador 1. No passo seguinte, procuramos a melhor resposta para a caçadora 2. Nesta fase, a caçadora 2 formula as suas expectativas ou crenças sobre o comportamento do caçador 1. Se as expectativas da caçadora 2 forem racionais, esta espera que o caçador 1 jogue veado. Face a esta expectativa, então a caçadora 2 tem como melhor resposta jogar veado. Com este último passo, fechamos o círculo. Começamos por propor uma estratégia para a caçadora 2, a estratégia veado. Calculamos a melhor resposta do jogador 1 face à estratégia veado da caçadora 2. Vimos que essa estratégia era veado. E fechamos o círculo ao confirmar que a melhor resposta da caçadora 2 face à estratégia do caçador 1 é a nossa proposta inicial, ou seja, jogar veado. Podemos assim confirmar que o par de estratégias veado-veado verifica o requisito 2 do equilíbrio de Nash. Temos, por isso, um equilíbrio de Nash. É fácil verificar que o perfil de estratégias lebre-lebre também verifica ambos os requisitos do equilíbrio de Nash. É fácil verificar que o perfil de estratégias lebre-veado não constitui um equilíbrio de Nash. No perfil de estratégias proposto, a caçadora 2 joga veado. A melhor resposta do caçador 1 é jogar veado e não lebre tal como proposto. Por isso, o perfil de estratégias proposto não constitui um equilíbrio de Nash. Concluímos assim a explicação do procedimento para encontrar um equilíbrio de Nash. Vamos agora regressar à segunda abordagem do equilíbrio de Nash. De acordo com a segunda abordagem, o equilíbrio de Nash é um ponto fixo. Tal quer dizer que o equilíbrio de Nash é o ponto fixo do raciocínio circular que fizemos. Um gráfico permite ilustrar esta afirmação. Começamos por propor uma estratégia para a caçadora 2. No nosso exemplo, essa estratégia foi a estratégia veado. A partir dessa estratégia, calculamos as expectativas ou crenças do caçador 1. Com essas expectativas, identificamos a estratégia que é a melhor resposta do caçador 1. Após identificar a melhor resposta do caçador 1, identificamos a melhor resposta da caçadora 2, onde também consideramos as suas expectativas. O último passo é o passo crítico. Temos de verificar se a melhor resposta da caçadora 2 é igual à estratégia proposta inicialmente. Se as estratégias forem iguais, fechamos o círculo e temos um equilíbrio. Se não forem iguais, não temos um equilíbrio. No caso em que fechamos o círculo com uma estratégia idêntica à estratégia proposta inicialmente, dizemos que o perfil de estratégias proposto inicialmente é um ponto fixo. No nosso exemplo, veado é um ponto fixo. De acordo com a segunda abordagem, o equilíbrio de Nash é um ponto fixo. Tal significa que, em equilíbrio, os jogadores formam expectativas sobre as estratégias dos outros jogadores e, em equilíbrio, as suas expectativas estão corretas. Em equilíbrio, é como se os jogadores soubessem as estratégias que os outros jogadores vão seguir ou vão jogar. É neste sentido que os jogadores têm expectativas racionais. O raciocínio circular proposto como procedimento para encontrar o equilíbrio de Nash é típico da noção de equilíbrio em economia.
Sobre este ponto, vale a pena deixar duas notas breves. Primeiro, a ideia do ponto fixo é chave para provar a existência do equilíbrio de Nash. A prova de existência do equilíbrio de Nash é uma aplicação do teorema do ponto fixo de Kakutani, que é uma extensão do teorema do ponto fixo de Brouwer. Segundo, os economistas são bastante bons a definir o equilíbrio, mas não a trajetória para o equilíbrio. Quer isto dizer que há consenso sobre a forma de definir o equilíbrio, mas não há consenso sobre a forma como convergimos para o equilíbrio. Por exemplo, quando os jogadores jogam o jogo do veado e da lebre pela primeira vez, podem enganar-se e um jogar lebre e o outro veado. Mas tal situação não é estável, pois os caçadores não ficaram satisfeitos com as suas escolhas. Por isso, tal situação não pode constituir um equilíbrio, pois uma característica fundamental do equilíbrio é a sua estabilidade. Depois desse engano, em que um jogador escolhe lebre e o outro veado, os jogadores tenderão a alterar o seu comportamento. No entanto, os economistas sabem pouco sobre a forma como os jogadores vão ajustar o seu comportamento. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.